Amém. Agora sim, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Que alegria e privilégio estarmos na casa do Senhor nessa quarta-feira fria. Nós colocamos o casaco, eu já tirei o meu ali, quando eu subo para pregar parece que me dá um negócio diferente. Aí para não tirar aqui eu já tirei o meu, mas que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração nessa noite. E que você esteja com o seu coração sensível àquilo que o Senhor quer te falar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 124. Salmo 124. Amém? Ou tem alguma misericórdia no meio aí? Diz assim a palavra do Senhor, um salmo de Davi. Se não tivesse sido pelo Senhor, que esteve ao nosso lado, agora Israel pode dizer. Se não tivesse sido pelo Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido rapidamente, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam nos coberto, e o ribeiro teria passado sobre nossa alma. Então as águas orgulhosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro fora do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Você pode dizer amém? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, em nome de Jesus, fala-nos através da Tua palavra e que nos encontre com um coração sensível àquilo que o Senhor quer nos ministrar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, uma vez eu escutei uma história muito interessante de uma família que vivia os seus dias com naturalidade. Uma família com problemas, obviamente, uma família com desafios, obviamente, porém uma família saudável. Marido, esposa, filhos, aquela família linda, né, que tira foto, todo mundo vê. E um belo dia, aquela família que caminhava e seguia sua vida, sua rotina, o seu ordinário, naturalmente, ela foi acometida de uma situação muito difícil, que pegou eles, vamos se dizer, de surpresa. A mãe, a matriarca daquela família, foi diagnosticada com uma doença. E essa doença foi se agravando ao ponto de ela perder a visão. E aquela moça de meia idade, quase seus 40 anos, ficou completamente cega. Aquela moça que enxergava, aquela moça que seguia sua vida, aquela moça que já tinha os seus afazeres com os filhos, com o trabalho, com o serviço, com os estudos, com os afazeres da casa, de um dia para a noite, ela ficou cega e tudo mudou para ela. E ela precisou se afastar do trabalho. A rotina ficou diferente, os filhos começaram a ter que ajudar ela dentro de casa, tudo mudou. E um belo dia o marido chegou até ela e disse: meu bem, desde que você perdeu a visão, eu tenho visto que você está procrastinada, você parece que a vida perdeu o sentido para você, vamos retomar as suas atividades. Que tal você voltar a trabalhar? E ela falando: meu bem, mas eu não estou enxergando. Meu bem, como que eu vou voltar a trabalhar? Como que eu vou pegar a condução? Como que eu vou pegar o metrô? Como que eu vou chegar no trabalho? Como que vai ser a minha rotina sem enxergar, sem ver o mundo? Vai ser tudo difícil para mim. E aquele marido parceiro encorajou sua esposa e disse: vai dar tudo certo. Vamos voltar à sua rotina aos poucos, vamos tentar voltar. Vai ser bacana, vai ser legal, vai ser saudável, vai ser importante para você. E eu vou te ajudar.
Então o marido começou a acompanhar a esposa até o serviço. Pegavam um ônibus, chegavam à estação de metrô, pegavam o metrô, chegavam ao final de uma determinada estação e caminhavam alguns metros até o emprego. E o marido ficou por um mês ajudando a esposa, fazendo tudo isso. Até que chegou o dia que ele disse a ela: olha, a partir de agora, você vai sozinha. E ela: meu bem, mas eu não vou conseguir. Meu bem, eu não enxergo, eu posso cair, eu posso tropeçar, alguma coisa pode acontecer comigo. Ele disse: não, vai dar tudo certo, você vai sozinha. Eu vou te levar até a estação de metrô, e do metrô para frente você vai seguir viagem. E ela, com muito medo, e ela nervosa, apreensiva, até mesmo desesperada, topou o desafio proposto pelo marido. E eles foram. Chegou à estação de metrô, o marido deu um beijinho nela, disse: meu bem, tchau, Deus te abençoe. E ela disse tchau, retribuiu o carinho e seguiu viagem. Entrou no metrô e foi embora. Sabe o que o marido fez? Passou o metrô seguinte, ele entrou e foi atrás. E o marido todos os dias fazia a mesma coisa. Ele deixava a moça, a mulher entrava no vagão seguinte ele entrava e ia acompanhando a mulher. Descia a estação, ele descia atrás, ela ia andando, ele ia andando atrás, até ela chegar em segurança dentro do serviço. Um belo dia, fazendo durante anos aquele mesmo ritual, de acompanhar a sua esposa, de ir vendo ela até que ela chegasse em segurança, ela desceu da estação e foi rumo ao seu serviço, e ele olhando, observando de longe, até que um rapaz a abordou para fazer um assalto. E ele, vendo de longe aquela situação, ele chegou, se deparou com aquilo, interrompeu aquele assalto e salvou a sua mulher daquele assalto. E a mulher ficou surpresa: meu bem, como assim você está aqui? Meu bem, como assim você ficou sabendo que esse cara estava me assaltando? A gente está a horas de casa, a gente está a quilômetros de casa. Como assim você ficou sabendo disso e chegou tão depressa? Aí ele deu um sorriso, deu um abraço nela e falou o seguinte para ela: olha, eu sempre estive aqui, você que não me via. Enquanto você não entrava em segurança no serviço, eu não ia embora. Enquanto você não chegava em segurança para trabalhar, eu não virava as costas. Ela: mas nesse tempo todo, nesses anos todos, todos os dias, durante todos esses anos, eu pegava o metrô junto com você, eu descia na estação junto com você, eu te acompanhava pela rua, e foi por isso que quando você precisou da minha ajuda, eu estava aqui para te socorrer. E ela ficou surpresa, alegre, deu um abraço, porque ela se sentiu cuidada pelo seu marido. Mesmo ela não o vendo, ele estava ali. O que eu quero te dizer com isso? Que era exatamente isso que Davi viveu ao compor esse salmo. Foi exatamente esse cenário que Davi estava vivendo ao compor esse salmo de número 124. Se não tivesse sido pelo Senhor que esteve do meu lado. Foi exatamente isso que Davi quis dizer, que por mais que ele não via o Senhor, por mais que muitas vezes o sentimento era de solidão, o Senhor estava o acompanhando, cuidando e zelando pela sua vida. E Davi compôs esse salmo em pelo menos em 3 cenários. Nós temos 3 possíveis cenários para a composição desse salmo. O primeiro deles foi quando ele venceu Golias, o principal desafio da sua vida. Ao vencer Golias, esse grande desafio, literalmente, um gigante, ele compôs esse salmo dizendo: se não tivesse sido pelo Senhor, eu não teria conseguido. Um outro possível cenário para a composição desse salmo é quando Davi está fugindo do rei Saul pelas cavernas, pelos desertos. Porque, se você não sabe, Saul perseguiu Davi durante anos. E Davi fugia da presença de Saul, e não foram poucas as vezes que Saul esteve muito próximo a matar Davi. Não foram poucas as vezes que Saul ficou cara a cara com Davi e não conseguiu matar Davi. E nesse cenário de fuga de Davi, nesse cenário de Saul tentando matar Davi, Davi pode ter escrito: se não tivesse sido pelo Senhor, eu teria morrido.
E o outro possível cenário é quando o seu filho, Absalão, dá um golpe nele, o trai. Tenta o matar, ele foge, bota pessoas atrás dele, o exército atrás de Davi, e Davi foge do seu próprio filho, e nesse cenário, nesse possível cenário, Davi disse, se não tivesse sido pelo Senhor. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que independentemente de qual tenha sido o cenário, que impulsionou, que levou Davi a compor esse salmo, uma coisa é certa, em todos os momentos da vida de Davi, nós vemos o Senhor cuidando de Davi. Em todos os momentos da vida de Davi, seja no confronto contra Golias, onde ele foi vitorioso, seja na sua fuga contra o rei ou contra o seu próprio filho, em todos os momentos da vida de Davi, uma coisa era certa, o Senhor sempre esteve ao lado de Davi. Seja no sucesso, seja na vitória, seja no triunfo, ou seja fugindo em uma caverna, perto a morrer, o Deus de Davi sempre esteve ao lado de Davi. Assim como aquele marido que acompanhava sua esposa e sempre se fez presente, mesmo quando a esposa não o via, esse era o Deus de Davi. Mesmo quando Davi não via com os seus olhos, mesmo quando Davi não sentia a sua presença, o Senhor nunca o abandonou. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Queridos, olhe para cá. O nosso Deus, Ele sempre está conosco, independentemente do cenário que a gente se encontra. Se nas vitórias, nas alegrias, nos sorrisos, nas festas, nós podemos contar com esse Deus. Nas derrotas, nas crises, nas tempestades, nos choros, nós também podemos contar com esse Deus. Porque esse Deus sempre estará conosco, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente. Mesmo quando as pessoas tentam nos afirmar uma coisa contrária a essa, o seu Deus te abandonou. Ele não está te ouvindo. Ele está distante, ele está preocupado com outras coisas. Davi nos lembra nessa noite. O Senhor, verso de número 1, sempre esteve do nosso lado. O Senhor sempre esteve do seu lado, irmão. O Senhor sempre cuidou, o Senhor sempre zelou, o Senhor sempre protegeu, ainda que os nossos olhos físicos não o vejam. E a partir disso eu aprendo algumas lições com a experiência de Davi. A primeira delas, olha comigo, verso de número 1, a parte B do versículo. Se não tivesse sido pelo Senhor, agora ele diz, que esteve ao nosso lado. A primeira verdade que eu aprendo com esse texto é que o Senhor sempre está. E é muito interessante falar sobre isso, porque existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Se eu perguntasse aqui, quem não sabia que Deus está conosco? Ninguém levantaria a mão, todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos que Deus está com a gente. Todos nós não temos dúvidas de que o Senhor está com o seu povo. Mas existe uma grande diferença entre aquilo que nós sabemos para aquilo que nós vivemos na prática do nosso dia a dia. Por mais que nós sabemos que Deus está conosco, muitas vezes, queridos irmãos, parece que a gente vive como se Ele não estivesse. A gente sabe que Deus está conosco, a gente sabe que Deus nos socorre, a gente sabe que Deus cuida de nós, mas nós vivemos uma vida, muitas vezes, parece de incrédulos. A tempestade bate na nossa porta, a gente se desespera. O não que a gente recebe nos coloca a passar noites em claros. Quando nós estamos diante de um diagnóstico, e agora o que vai ser de mim? Parece que a gente já vai até ver, começa a avisar para as pessoas o tempo que a gente tem de vida. A gente sabe que o Senhor está com a gente, mas a gente muitas vezes não consegue viver de fato como se Ele estivesse conosco. Ele está dizendo, Ele sempre esteve ao nosso lado.
E a ideia da palavra aqui, da expressão hebraica que esse texto nos dá, é uma ideia de colar ombro. É muito interessante a expressão usada aqui por Davi, que quando ele quer dizer que sempre esteve do nosso lado, o que ele está nos levando à compreensão é como se Deus estivesse com os ombros colados com a gente. Não é como se Deus estivesse sentado no trono e falando assim, olha, vamos lá fazer as coisas. Imagine um rei. Um rei está sentado lá no seu trono e fala assim, olha, vamos enfrentar um grande exército. Olha, nós vamos para a guerra, nós vamos para a batalha. E ele dá todas as estratégias, senta no seu trono e fala, façam isso, façam aquilo. E o povo vai, e o rei está sentado no trono. A ideia por trás da expressão usada por Davi não é essa. A ideia usada por Davi é que Deus está sentado no trono, guerreando junto conosco. É como se o rei estivesse sentado, dando as estratégias, depois que ele deu as estratégias, ele está dizendo, agora vamos juntos para a batalha. E ele levanta, pega a sua espada, vai na linha de frente e começa a guerrear junto com os seus soldados. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não olha para as nossas lutas, guerras, batalhas, tempestades, nos fala, olha, eu estou com você, mas você se vira para aí que eu vou ficar aqui quietinho no meu alto sublime trono. Não, o nosso Deus chora com a gente, sofre com a gente, se entristece com a gente, guerreia junto com a gente, porque Ele está do nosso lado. Ele não está sentado e somente dizendo, olha, vão e façam isso, que eu vou ficar aqui e no momento oportuno, quando você precisar, eu vou e dou um jeitinho. Não! O Senhor está com a gente em todos os cenários. Você lembra do povo? O povo hebreu está fugindo. Deus poderia dizer e falar, virar e falar assim, olha, vão, que eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Ele vai na frente do povo de dia, numa coluna, e de noite, em uma outra coluna. Ele poderia dizer, olha, vocês vão e eu vou ficar aqui só observando. Não, ele vai junto com o povo. De dia como uma nuvem e de noite como um rodamuinho de fogo. E o Senhor mostrando para o povo, olha, vocês estão indo, vocês estão avançando, vocês estão enfrentando essas lutas, vocês estão enfrentando esses dilemas, mas eu estou aqui com vocês. Lembra de Elias? Quando Elias bravamente enfrenta os profetas de Baal, e o fogo consome a água. Eu nunca vi isso, irmão. Fogo consumia água. Normalmente é água consumindo fogo. Mas Deus estava com aquele homem. E o sobrenatural acontece. O fogo consome a água. Só que passa alguns dias, aquele homem fica com medo de Jezabel e foge para o deserto. Aí Deus vai e chega para Elias no deserto. Elias, levanta. Alimenta Elias, volta. Elias se levanta, vai para uma caverna. Aí na caverna, a Bíblia vai dizer que vem um rodamuinho, Deus não dá no rodamuinho. Vem o vento, Deus não está no vento. Vem isso, Deus não está. Aí numa brisa suave, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a Bíblia diz que Deus olha para Elias e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? O que esse aqui significa? Que eu estou aqui junto. Se Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aí? Ele está dizendo, você está aí na sua luta, você está na sua tempestade, você está desejando morrer, e eu estou aqui sentadinho no meu trono. Não, o texto diz que Deus pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Você não precisa ser expert em português para saber a diferença entre aqui e lá. Entre aqui e aí. Aqui é perto. O que Deus está dizendo para Elias? Elias, você está passando por uma luta, por uma tempestade, desejando morrer, o período mais difícil da sua vida, mas eu estou aqui juntinho com você nessa caverna. Você lembra daqueles 3 meninos que a gente pregou aqui semana passada? Mesaque, Cedraque e Abidnego, foram jogados na fornalha. Aí quando olham para dentro da fornalha, o que tem dentro da fornalha? Mais uma pessoa. Jogaram 3, aí Nabucodonosor olha e fala assim, ué, mas a gente não jogou 3? Sim, meu rei, a gente jogou 3. Então por que eu estou vendo 4? Porque o quarto sempre vai estar conosco. Independentemente se é na fornalha, independentemente do cenário que acontece. Deus sempre está conosco de perto. Sofrendo com a gente. Chorando com a gente. Ele não está alheio às situações que a gente vive. Quando a gente entra para as cavernas da vida, Ele olha para nós e diz, o que você está fazendo aqui? Você está sofrendo, mas eu estou aqui contigo.
Você não está sozinho. Eu fico pensando em Elias sozinho naquele lugar, irmãos, desejando a morte. E Deus diz a ele: olha, eu estou aqui, cara. Você não está sozinho, eu sou um Deus de perto. Porque muitas vezes a ideia que nós temos é que Deus está totalmente distante, aquém, alheio às crises que nós enfrentamos aqui, os vendavais que nos assolam, as tempestades que nos cercam. Deus poderia, irmãos, mudar o caminho do povo, para o povo não chegar diante do mal. Você acha que Deus não poderia fazer isso? Deus poderia dar uma outra rota, faz isso. Mas Ele vai com o povo até diante do mar. Moisés, levanta o cajado. Moisés levanta o cajado, o mar se abre. Deus sempre está conosco. Por mais que muitas vezes a gente não veja, por mais que muitas vezes a gente não sinta, por mais que muitas vezes pareça que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor, as nossas lágrimas não chegam até Ele, quando você dobra os seus joelhos e as lágrimas saem dos seus rostos, Ele segura na mão, porque Ele está ali do seu lado. Porque a ideia que nós temos, irmãos, é baseado naquilo que a gente vive com o homem. Quantas pessoas já te abandonaram? Quantas pessoas já não olharam nos seus olhos e disseram: eu estou contigo? Quantas pessoas já não disseram: olha, quando você precisar de mim, conta comigo, que eu vou estar lá para te ajudar? Quantas pessoas já não falaram para você: olha, precisando de mim, eu estou aqui? Quantos já não viveram isso? E se frustraram? E se decepcionaram? Quantas pessoas que olharam para você e disseram: olha, eu estou junto, eu estou de ombro colado, aí na hora do vamos ver te abandona? Quantos aqui já viveram isso? Não precisa levantar sua mão não, que todo mundo vai levantar. Quantos já não viveram? Da pessoa se colocar à disposição falando: eu vou com você até o final, eu não abro mão, precisou de mim, conta comigo para o que for. Aí na hora que mais precisa a pessoa vira as costas. Sim ou não? Aí a gente olha para isso e replica isso para Deus, como se Deus fosse fazer a mesma coisa que as pessoas fazem com a gente. A gente vive esses dilemas aqui diante de homens falhos, limitados e pecadores como nós, e replicamos isso com o Deus que nós servimos. Mas Deus não nos abandona. Nós vivemos relacionamentos líquidos, como vai dizer o escritor Bauman, relacionamentos líquidos. Sabe o que é isso? Relacionamentos frágeis, casamentos se dissolvendo, amizade se desfazendo. Pessoa que hoje é membro da igreja, não gosta de alguma coisa, muda, vai para outra igreja. Hoje nós temos determinados amigos, amanhã os amigos são diferentes. As pessoas vivem relacionamentos líquidos. E muitas vezes isso atrapalha o nosso relacionamento e a nossa forma de enxergar Deus. Porque muitas vezes nós esperamos determinadas reações de determinadas pessoas quando a gente mais precisa, e a pessoa vira as costas para a gente. As pessoas que muitas vezes dizem: eu estou com você, eu não largo você, eu não abro mão, conta comigo para o que for. Enquanto a gente está oferecendo alguma coisa para essas pessoas estão do nosso lado. Enquanto a gente tem algo para dar, enquanto a gente é útil, enquanto a nossa presença agrega alguma coisa nas outras pessoas, a gente até pode ter ajuda. Mas quando o cenário muda, a tempestade vem e a água que está entrando no nosso barco começa a respingar no barco do outro, as pessoas se afastam. Já parou para pensar que muitas vezes você enfrenta lutas na sua casa, na sua família, sozinho? Pessoas que poderiam te ajudar e você esperava a ajuda dessas pessoas, nem sequer te liga, te manda uma mensagem. A água, quando vai chegando no nosso barco, vai batendo na beirada do nosso barco e começa a respingar no barco do outro, expele as pessoas. Mas com Deus é diferente. Quanto mais água entra no nosso barco, mais Deus se aproxima da gente. Com Deus é diferente, porque quanto maior é a luta, a tempestade, o gigante, mais Deus se revela estando conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que isso seja uma verdade para nós.
Que isso não seja apenas palavras jogadas ao vento. Deus está comigo. Mas quando é colocado numa situação de tempestade, a gente se esquece até mesmo desse Deus. A gente começa a questionar esse Deus como se Deus estivesse distante. A gente começa a proferir palavras muitas vezes blasfemando o seu nome e indo contra o seu caráter. Porque Deus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se a gente está vendo o fogo consumir a água, ou não importa se a gente está dentro de uma caverna. Não importa se a gente está num cenário propício, ou se a gente está dentro de uma fornalha. Esse Deus nos prometeu, sempre, como diz Davi, está do nosso lado. Eu não sei o que você tem passado, vivido, enfrentado. E muitas vezes a seta maligna de Satanás fica soprando no seu ouvido. Deus te abandonou, cara. Você não está vendo a situação que você está vendo. Cadê o seu Deus? Cadê seu Deus diante dessa enfermidade? Cadê o seu Deus diante dessa dificuldade? Cadê o seu Deus diante disso que você está vivendo? Ele te abandonou. E muitas vezes a gente dá ouvido a Satanás e não faz disso uma verdade prática na nossa vida. Mas o texto sagrado nos relembra essa verdade. Deus sempre estará do nosso lado, assim como Ele sempre esteve, assim como Ele está aqui e agora, Ele continuará do nosso lado, porque Ele nos prometeu estar conosco, independentemente daquilo que você está vivendo, independentemente da tempestade que bate contra o seu barco. O seu Deus te relembra nessa noite: filho, filha, eu estou do seu lado. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, iníciozinho do versículo, de número 1. Se não tivesse sido pelo Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Se não tivesse sido por Deus, aonde você estaria agora? Davi está dizendo, ele esbraveja, se não tivesse sido pelo Senhor. E eu quero te perguntar nessa noite, se não tivesse sido pelo Senhor, o que seria de você? Se não tivesse sido pelo Senhor, onde estaria a sua casa, a sua família agora? Se não tivesse sido pelo Senhor, o que seria dos seus sonhos? Se não tivesse sido pelo Senhor, o que seria da sua história? Onde você estaria agora? O que você estaria fazendo se um dia o Senhor não tivesse te encontrado, te lavado, te remido e cuidado de você até aqui? O que seria de nós? Aí ele continua dizendo, se não tivesse sido pelo Senhor, verso 2, que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido. Verso de número 4, as águas teriam nos coberto. Verso de número 5, as águas teriam passado sobre nós. Ou seja, ele começa a dizer, se não tivesse sido pelo Senhor, eu não estaria aqui. Se não tivesse sido pelo Senhor, os homens já teriam me devorado. Se não tivesse sido pelo Senhor, as águas já teriam me afundado. Se não tivesse sido pelo Senhor, eu não estaria aqui contando esse salmo. É essa expressão do coração de Davi. Se Deus não tivesse comigo em todo esse tempo, eu não estaria aqui. E é isso que o Senhor nos relembra nessa noite e nos faz e nos traz à memória. Se não tivesse sido pela sua boa mão, o que seria de nós, homens pobres, miseráveis, pecadores que somos? Se hoje você está aqui, foi porque o Senhor esteve do seu lado. Se hoje você está podendo até chorar por uma coisa que você está vivendo, é porque a misericórdia dele se renovou sobre você nessa manhã. Se hoje você pode sonhar, se hoje você pode almejar alguma coisa, é porque a misericórdia dele tem se renovado sobre nós. E muitas vezes nós perdemos isso de vista. Nós achamos que é por causa da nossa capacidade. Nós achamos que é por causa da nossa competência, das nossas estratégias, do quão bom nós somos, mas Davi nos lembra que se não fosse pelo Senhor, nós estávamos perdidos. Se não tivesse sido pelo Senhor, que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, nós continuaríamos condenados a passar a eternidade longe de Deus, no inferno.
Irmãos, o que seria de nós se o Senhor não estivesse do nosso lado? O que seria da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, do nosso emprego, dos nossos sonhos, se o Senhor não estivesse do nosso lado? Ele continua dizendo, olha, o verso de número 7, verso 6, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Aí ele continua, a nossa alma escapou como um pássaro fora do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos. O que ele está dizendo? Da impossibilidade diante do cenário que ele estava vivendo. Pensa comigo, o leão pega uma presa, trava nos seus dentes. É possível que aquela presa se solte? Sim ou não? Sim ou não? Não. Depois que ele trava a presa no dente, começa a prender o seu pescoço, é impossível que aquela presa frágil se solte. É a mesma coisa o passarinho. O passarinho foi preso no laço do passarinheiro, ou seja, numa gaiola, numa arapuca, foi lá, travou, entrou, está fechado, está tudo cercado. Tem como passarinho abrir a gaiola e sair? Tem como? Tem como passarinho quebrar a gaiola e sair da gaiola? Não tem como. O que Davi está dizendo? Diante dos impossíveis, por ter o Senhor do meu lado, eu continuei aqui. Independentemente do tamanho da luta, independentemente do tamanho do cenário, quando tudo parecia impossível, o Senhor foi lá e me arrancou da impossibilidade da boca da presa. O Senhor foi lá, quebrou a gaiola, quebrou o laço e me arrancou daquele laço. E foi isso que o Senhor fez por nós, irmãos. Diante dos impossíveis que muitas vezes nós vivemos, dos cenários que olhamos e falamos, o que será de nós? O Senhor rasga o céu, entra com providência, nos dá a solução, abre porta onde não há porta, fecha a boca do leão, abre mar, cura, restaura, transforma, porque Ele está conosco. Ele está dizendo, se não tivesse sido pelo Senhor, Ele não nos deu por presas, Ele quebrou o laço, Ele quebrou a arapuca e nós saímos. E se hoje nós saímos e estamos aqui glorificando e exaltando o nome dEle, independentemente daquilo que nós estamos vivendo, foi por a sua graça e pela sua misericórdia. O que seria de você se o Senhor não tivesse te encontrado no seu lamaçal de pecado? O que seria de você se o Senhor não tivesse ido lá, onde você estava afundado no pecado, te arrancado com um braço forte? O que seria de você, o que seria de mim, se Ele não tivesse enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar? O que seria de nós, se Deus, através da sua graça, infinita misericórdia, não tivesse pago um preço que nós jamais conseguiríamos pagar? Se não tivesse sido pelo Senhor. Em terceiro e último lugar, ter o Senhor conosco não significa que não enfrentaremos lutas. Ele está dizendo, o Senhor esteve do nosso lado quando os homens se levantaram, ou seja, os homens se levantaram. Os homens se levantaram para matar Davi. Saul foi à perseguição de Davi, o seu filho tentou matar, ou seja, a luta veio e bateu sobre a porta dele. Ele está dizendo, quando os homens se levantou, as águas quando se levantaram teriam nos encoberto, aquelas águas orgulhosas que se levantaram teriam passado sobre a nossa alma, ou seja, a luta, a tempestade, o gigante, o desafio veio sobre Davi. É por isso que ele diz lá no Salmo de número 23, abra comigo a sua Bíblia. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, ainda que eu passe por esse lugar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda que eu passe por esse lugar, ainda que eu enfrente as aflições, a convicção de que o socorro virá, independentemente das circunstâncias, é o que me move. Olha o que Isaías vai dizer no capítulo de número 43,
Verso de número 2: quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares no fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo de número 4, verso de número 17, verso 16 e 17, na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, antes todos me abandonaram. Eu oro a Deus que isso não lhe seja imputado. Agora olha o que ele diz, verso 17: mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios ouvissem, e fui salvo da boca do leão. Todos me abandonaram, fui apedrejado, fui açoitado, enfrentei prisão, enfrentei as pessoas, enfrentei o sinédrio, enfrentei tudo, passei fome, passei necessidade, porém o Senhor sempre esteve comigo e me fortaleceu. Queridos, ter o Senhor conosco é ter a convicção de que nós teremos socorro, mesmo enfrentando situações difíceis, porque muitas vezes nós achamos que por sermos crentes, a gente não vai enfrentar luta, a gente não vai enfrentar tempestade, a gente não vai enfrentar situações difíceis, a gente acha que por sermos crentes, a gente sempre vai ter a vida mansa, tudo vai dar certo na nossa vida, na nossa história, mas terá dias difíceis na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, e isso nós não temos como mudar, mas a convicção de que mesmo diante desses impossíveis, o Senhor está conosco. Deus não livrou Mesaque, Sedraque e Abidnego da fornalha. Ele permitiu, mas ele estava com eles lá. Deus não livrou Daniel da boca dos leões, mas ele fechou a boca dos leões. Muitas vezes Deus não nos livra de determinadas coisas que nós achamos que devemos ser livrados, porque a nossa perspectiva de olhar para as tempestades que enfrentamos é diferente da perspectiva de Deus. Nós olhamos para as diversidades, para as lutas, para as tempestades, com a nossa visão limitada e apenas na compreensão do sofrimento. Mas Deus olha, a gente olha de baixo para cima, achando que Deus nos abandonou, que estamos sofrendo, que está sendo difícil, mas Deus olha de cima para baixo, enxergando aquilo que a gente não enxerga, na compreensão não somente do sofrimento, mas do crescimento e do amadurecimento que nós precisamos enfrentar para alcançar. Muitas vezes que nós vivemos hoje, coisas que nós vivemos hoje, a gente só vai entender lá para frente, se entender. Mas independentemente daquilo que a gente vive, verso de número 8, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E isso nos lembra, e isso nos renova, é que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Não é sobre a sua capacidade, querido. Você não pode tirar você mesmo da boca da presa, da boca do leão. Você mesmo não pode quebrar o laço do passarinheiro e se soltar. Davi nos lembra nessa noite de que nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Pode ter todo o recurso do mundo, as melhores estratégias, os melhores amigos, os amigos mais influentes, pode ter tudo. Se não for o Senhor, nós não temos nada. Pode ter todo o recurso, mas se não for o Senhor, morre tendo todo o recurso. Pode ter todo o recurso, mas se não for o Senhor, você pode morar num palácio, querido, lindo, maravilhoso, mas ter a sua família destruída. Você pode ter tudo, mas se não for a boa mão do Senhor sobre nós, nós não temos nada. Ele está do nosso lado. Ter Ele do nosso lado é convicção de termos socorro diante das adversidades que vivemos. E o que seria de nós se Ele não estivesse conosco? Quero te convidar a fechar os seus olhos.
antes do pastor vir orar, e que você traga à sua memória, nesse momento, o que seria de você se o Senhor não tivesse te alcançado? O que seria da sua casa se não fosse o Senhor? Se o Senhor não tivesse pagado um preço por nós, se o Senhor não tivesse te dado aquele livramento, que você sabe também aqueles que você nem sabe, se o Senhor não tivesse colocado pessoas para te ajudar, se o Senhor não tivesse provido aquilo que você precisou naquela ocasião, se o Senhor não tivesse feito o sobrenatural diante do natural, que você nessa hora, de olhos fechados, que você agradeça ao Senhor, fala: Senhor, obrigado, porque se o Senhor não tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Senhor, obrigado, porque o que seria de mim se não fosse a tua graça e a sua misericórdia se renovando sobre mim? Se o Senhor não tivesse aberto aquela porta, hoje eu não teria o que eu tenho. Se o Senhor não tivesse fechado aquela porta, que naquela época eu nem entendia, hoje eu não estaria desfrutando aquilo que eu estou desfrutando. Senhor, se o Senhor não tivesse dito não, quando a gente queria um sim, hoje eu estaria vivendo algo completamente diferente. Mas muito obrigado, porque se eu estou aqui, mesmo diante de tudo isso que eu estou vivendo, é porque o Senhor sempre esteve do meu lado. E isso me renova, Senhor, a crer que assim como o Senhor esteve, o Senhor está. E assim como o Senhor esteve e está, o Senhor continuará todos os dias, até a consumação dos séculos, cuidando de nós, mesmo quando eu não vejo. Senhor, muito obrigado, porque o que seria de mim se não fosse o Senhor? Eu quero convidá-lo a ficar em pé. Depois dessa ministração da palavra de Deus, eu me sinto encorajado a fazer aqui um convite para você. Você que precisa de uma intervenção de Deus em uma causa específica. Veja bem, não é convidar você para orarmos por sua família, isso é muito genérico, é muito amplo. Não é convidar você para algum problema que você esteja enfrentando, isso é muito amplo. Mas se você quer nessa noite, no culto de oração, apresentar a Deus uma causa específica, uma causa específica, entendeu o que é isso? Uma causa específica. Pode ser um problema que está tirando a sua tranquilidade com o filho, então é o seu problema, a sua causa específica. Pode ser um diagnóstico assustador, então esta é a sua causa específica. E eu quero convidar você a vir à frente, para encerrarmos o culto dessa noite, diante desta palavra. Não é para você vir aqui, oração por minha família, isso a gente vai fazer no domingo à noite, no encerramento da nossa conferência para a família. É uma causa específica. A causa específica de um não vai ser a causa específica do outro. Então eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente.
Você que está me acompanhando pela internet também pode fazê-lo. Gente amada, é culto de oração. E eu quero convidar você, se puder e quiser, se ajoelhar aqui. Chegue mais à frente. Há pessoas que não podem se ajoelhar. Mas se você puder, porque é um gesto que induz quebrantamento. Se você não puder se ajoelhar, não tem problema. A minha oração por você não será tão eficaz quanto a sua oração por você mesmo. Fala para Deus do seu jeito. Diga: Senhor, a minha causa específica é esta. Balbucie. Fale baixinho. Deus não precisa disso, claro. Mas fale baixinho para Deus. Como que falando aos ouvidos de alguém. Conta para Ele, fala qual é a sua causa específica. Agora não é hora de você pedir pela família toda, pela viagem toda, tantas coisas, mas uma causa específica. Você que está em casa pode fazê-lo também. Este é o seu momento com Deus. Se as lágrimas vierem, não as retenha. Senhor Deus, querido Pai, nós estamos aqui num culto de oração. É bom quando nós oramos em casa, sozinhos, ou no jardim de oração. Mas é bom também quando nós nos juntamos a outras pessoas, imbuídas do mesmo propósito, que é de buscar a presença do Senhor. E nesta hora, o teu servo que fala contigo quer ser apenas o intérprete verbal desse pedido aqui compartilhado. A necessidade específica que estas pessoas, e eu me uno a elas, nós as colocamos diante do teu trono. O Senhor sabe qual a minha necessidade específica, porque eu também a tenho. E eu quero nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele cujo brilho ofusca o brilho do sol, aquele que foi levado à cruz por nossos pecados, mas aquele que levantou-se da sepultura, vivo está para todo sempre, que trouxe o maior verdugo para debaixo dos seus pés, que é a morte, ressuscitou e voltará em nome dele. Que nós pedimos ao Senhor que recolhas agora cada pedido específico,
cada pedido, Senhor. Há aqui pessoas que vieram hoje aqui ao culto com o coração apertado, angustiado, e ouvimos a palavra que nos encoraja, a convicção que nos lembra aquilo que às vezes a gente esquece, que o Senhor está sempre ao nosso lado. Nem sempre Ele nos tira da fornalha, mas nos livra na fornalha. Por isso, Deus, que o Senhor possa colher agora cada pedido que brota dos lábios de gente pecadora, de gente falha, mas de gente que ama o Senhor, que ama o Senhor. É verdade, Pai, que às vezes nós somos contraditórios, mas o Senhor continua nos amando, porque o Senhor é Pai. E peço que haja agora o testemunho do Espírito Santo aos corações, na forma de uma doce paz, de uma doce paz, que saiamos daqui, Senhor, alimentados, renovados, porque estivemos em audiência com o Senhor de toda a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra ministrada. Nós vamos para os nossos lares e pedimos que o Senhor não permita que o inimigo roube a semente plantada. Quantas vezes a pessoa recebe uma palavra, é abençoada aqui, e chega em casa, o inimigo de alguma forma arquiteta, planeja situações que roubam a semente. Ó Deus, não permita que isso aconteça. Oramos mais uma vez pela vida do Guedes, pela vida da Cristiane, Senhor, pelos demais enfermos, nós os colocamos diante do Senhor, pela vida do pastor Reuel, lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, longe da família, pela vida da Raíza, do Tomás, da Emília, da Clarice, da Olívia. Pai, nós te pedimos assim, e agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo conosco seja, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vá em paz, lembrando do Congresso da Família no próximo sábado, que terá o seu encerramento no culto da noite. Contamos com a sua presença aqui. Vá em paz, Deus abençoe.